Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nanotecnologia na indústria farmacêutica. O grupo é composto por mim, Felipe Ricardo Silva Araújo, e a Ana Vitória Tassi Romagnoli. Pode passar, Ana. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é nanotecnologia, como que é aplicada dentro da nanomedicina, quais são suas vantagens, desvantagens e também como que ela é aplicada dentro da indústria farmacêutica. Por fim, vamos falar um pouquinho sobre uma curiosidade relacionada ao impacto da nanotecnologia, principalmente dentro da indústria farmacêutica e da nanomedicina. Vamos falar também sobre as conclusões do trabalho e, por fim, quais referências nós utilizamos para poder fazer ele. Pode passar. Então, gente, o que é a nanotecnologia? De acordo com o dicionário, nanotecnologia é a tecnologia que opera em sistema nanométrico, ou seja, em escala bastante reduzida, dedicada ao desenvolvimento de circuitos elétricos com extensões ou tamanhos equiparados aos átomos e moléculas. É um método que utiliza de partículas minúsculas para alcançar o fim desejado e propicia a atuação em níveis microscópicos. Mas é muito mais do que isso que a gente conseguiu ver pela descrição do dicionário. É uma forma de tecnologia que ela consegue aprimorar principalmente as formas que os fármacos atuam atualmente, que ela consegue ser mais assertiva, consegue atacar a causa raiz diretamente do problema e também favorecer o que o nosso corpo consiga absorver as substâncias e a reação dele também dentro do nosso corpo. Pode passar. A primeira discussão sobre nanotecnologia ocorreu em 1959 por Richard Feynman, que afirmava a possibilidade de criar formas complexas a partir da manipulação e adaptação de átomos e moléculas. Em 1981, somente que foi criado o microscópio, e essa criação só potencializou o discurso sobre a viabilidade dessa invenção, que só em 1986 foi apelidada por Eric Drexler no livro Engines of Creation de nanotecnologia. A nanotecnologia em si tem várias aplicações, como a nanotoxologia, nanotecnologia verde, nanomateriais, nanoeletrônicos, nanometrologia, nanotecnologia molecular, engenharia molecular, entre outras. E uma das serventias que esse recurso se destaca é a nanomedicina. A nanomedicina ela é importante para o desenvolvimento de dispositivos e biosensores que auxiliam no diagnóstico de doenças, no monitoramento da saúde, na reparação de células sanguíneas, na otimização de equipamentos e tendo como uma de suas principais utilidades na área farmacêutica e na fabricação de medicamentos. E a nanotecnologia ela ajuda a tratar doenças como câncer, doenças inflamatórias, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas como Alzheimer, infecções virais, incluindo AIDS, basicamente doenças mais complexas de serem tratadas. Como vantagens, tem a maior eficácia terapêutica, que, como eu falei, é de tratar doenças mais complexas de serem tratadas, que o tratamento ou é muito complexo ou tem muitos efeitos colaterais. Direcionamento e controle de liberação, que tanto na liberação do princípio ativo quanto na diminuição dos efeitos colaterais por causa do controle mais preciso para atingir o tecido direcionado. E a gente vai falar mais sobre isso nos próximos slides. Na redução da toxologia, que por ter maior precisão no tecido-alvo, acaba que precisa de doses menores de medicamento para poder combater a doença. E melhoria na solubilidade e justamente para melhorar a solubilidade em água, aumentando a bioatividade e absorção do medicamento no organismo. Isso a gente também vai falar um pouco mais para frente, mais detalhado. E a formulação de medicamentos personalizados, que por ser uma tecnologia que está sendo criada para se adaptar às necessidades específicas de cada paciente. Então, se eu preciso de um medicamento que faça uma coisa específica para uma doença específica, outra pessoa pode ter essa mesma doença, mas não precisar do que eu preciso. Então, pode ter essa variação justamente é isso que essa nanotecnologia quer proporcionar. Essa não
não tão padronização do medicamento. Como desvantagem, a complexidade da formulação, e é justamente por causa da padronização do medicamento. Como é uma vantagem de cada paciente ter sua medicação especializada, mas também é uma desvantagem, porque a padronização dos processos acaba sendo muito mais complexa, porque o desenvolvimento da nanotecnologia é muito mais difícil do que o de medicamentos tradicionais. E os custos elevados também estão relacionados à formulação do medicamento, mas estão relacionados à pesquisa, ao desenvolvimento e à produção, que acaba que eleva muitos custos. Então, às vezes, não fica em conta de serem fabricados. A segurança e a toxicidade também entra como uma desvantagem, porque mesmo que o efeito de redução de doses e tudo mais seja bom, ainda não tem a segurança a longo prazo. Então não pode fazer bem agora, daqui um mês e tal, mas não sabe quanto mal a nanotecnologia pode fazer para o corpo em 10 anos, em 15. Então ainda tem muitos estudos a serem realizados a partir disso. E acaba que a regulamentação também é muito desafiadora, justamente pela não padronização dos medicamentos, acaba que precisa ter uma regulação muito mais específica, avaliações mais rigorosas, mais específicas para cada remédio, o que atrasa a sua introdução no mercado. A falta de conhecimento e a aceitação pode ser uma das maiores desvantagens, porque tem tanto a falta de conhecimento sobre nanotecnologia dos profissionais da saúde quanto dos pacientes, porque como é uma tecnologia muito nova, não se ouve falar tanto dela e acaba que poderia ter muita resistência em cima delas. Então, gente, agora falando um pouquinho mais sobre a indústria farmacêutica. No contexto do desenvolvimento de fármacos, a nanotecnologia se destaca nas principais aplicabilidades. A primeira seria a liberação controlada do princípio ativo, que é aquilo que a Ana já falou anteriormente, que permite a liberação continuada e controlada dos fármacos, atingindo de forma mais assertiva o local da doença. Como, por exemplo, a gente trouxe as nanopartículas e os lipossomos, que são micropartículas responsáveis por fazer o transporte mesmo do princípio ativo dos medicamentos dentro do corpo. A melhor absorção e solubilidade, porque a maioria dos fármacos eles não são solúveis em água, e com isso dificulta bastante a absorção do nosso corpo. Com isso, a nanotecnologia também favorece essa melhoria de solubilidade, fazendo com que nosso corpo tenha maior aderência dos fármacos, como, por exemplo, tem a adição da curcumina nos anti-inflamatórios, que melhora a absorção do nosso corpo. Por fim, tem a medicina regenerativa, que consiste no uso de nanopartículas para auxiliar na cicatrização e no reparo de feridas. Como, por exemplo, para pessoas que têm cortes profundos e tudo mais, a gente faz o uso de nanofibras para poder auxiliar no processo de cicatrização. E uma curiosidade interessante também que a gente trouxe é o uso de nanorobôs para o tratamento de doenças, onde eles podem auxiliar internamente no nosso corpo no reparo de feridas e também no ataque de células doentes. Pode passar, Ana. Uma curiosidade que a gente quis trazer para vocês é sobre, vocês sabem o que significa a nanopoluição? Ana? A nanopoluição consiste em partículas invisíveis a olho nu que podem se espalhar pelo ambiente, principalmente em células originárias de processos industriais ou de degradação de materiais, impactando diretamente na saúde humana. E como que isso ocorre? Através principalmente da absorção das partículas ou do meio ambiente, afetando principalmente a questão da poluição das águas e dos solos, que também causa um retorno para a gente, principalmente na ingestão de alimentos e tudo mais. Pode passar.
Por fim, como conclusão do nosso trabalho, a nanotecnologia na indústria farmacêutica é uma abordagem muito promissora que pode trazer muitos benefícios para a sociedade em geral, porém ainda necessita de exames mais cuidadosos e pesquisas adicionais sobre o seu uso a longo prazo. Por quê? Porque ainda por ser uma tecnologia nova, a gente ainda não tem muita pesquisa correlacionada e a gente também ainda não tem muitos estudos sobre o seu uso a longo prazo. Quais impactos que isso pode fornecer para a saúde? Bastante precoce, digamos assim, a gente vê que já é algo que é bastante promissor, que pode trazer muitos impactos positivos para a nossa realidade. E por fim, pode passar, Ana. Essas aqui foram as referências que a gente utilizou no nosso trabalho. Muito obrigado.